passada, eu estava assistindo, eu sou do estado de São Paulo, e estava assistindo a divulgação, uma webinar, uma live, com a divulgação dos resultados das avaliações externas que foram feitas em cada cidade do estado, na grande maioria das cidades, enfim, tem cidade que não fez, a cidade que eu estou fez, né? Eu moro em São Bernardo do Campo, e olhando lá para os resultados da minha cidade, olhando para os resultados das escolas da minha cidade, eu me pus a pensar. E a gente pensa, e a gente conclui que, diante dos resultados, e aí eu vou fazer uma análise mais profunda e mais para frente eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, mas sobre os resultados, uma coisa me chamou a atenção. Era natural que, em contexto de pandemia da educação, né, pandemia mundial e os impactos que a pandemia trouxe na educação, de uma educação remota, uma educação à distância, da falta de recursos digitais de grande parte da sociedade, né? Então, assim, isso foi um boom, né? Então, não vou nem falar disso aqui, tem vídeos aqui no canal falando dessa época. 2020 foi um ano fatídico, inclusive foi o ano que eu vi que eu conseguia trazer conhecimento para as pessoas usando os recursos digitais, e por isso que eu montei o canal Educavox. Então, nesta época eu fiz algumas descobertas e aí uma delas foi essa, né? E descobri também que dava para a gente interagir com as crianças e proporcionar conhecimento para eles, para aqueles que conseguiam interagir com a gente através de computador, de celular, de tablet, utilizando a internet, que era possível sim ensinar. Todas as dificuldades que a gente teve em chegar até os alunos que não tinham esses recursos e o quanto esses alunos tiveram perdas. Essas perdas foram mapeadas. Só que o que eu percebi com os resultados? E aí, olhe para os resultados aí da sua cidade, até quem for aqui de São Bernardo, conversa aqui comigo nos comentários sobre isso, mas a impressão que eu tive, e eu não fiz uma análise profunda ainda, então o que eu estou dizendo aqui de uma impressão superficial, a impressão que eu tive foi que tivemos sim um rebaixamento de algumas notas. Óbvio, a gente já estava esperando, só que eu achei que o rombo ia ser muito maior, juro para vocês. E quando eu olho para aquilo, analisando superficialmente ali os resultados que eu vi, que eu concluo? Superficialmente, tá? Que teve sim a gente consegue mapear que teve uma perda, ok, a perda tá lá, só que ela é reversível, é possível reverter, só que nós vamos ter que pensar em quais estratégias usar para reverter isso. E nós não vamos pensar, daqui a um tempo eu vou sentar meu popozinho na cadeira e vou pensar o que eu vou fazer com esse mapeamento todo. Não. Nós estamos pensando, nós estamos nesse processo de pensar, porque na realidade, antes dos resultados aparecerem agora em setembro de 2022, as crianças estão com a gente desde fevereiro, janeiro. Nós já estamos vendo como é que as crianças estão em termos de aprendizagem. O negócio já está lá cantando na nossa cabecinha, na nossa cacholinha. A gente já está lidando com as crianças. Então, para muito antes desses números chegarem, as crianças já estavam lá. Então, nós nunca tivemos terceiros anos como a gente está vendo agora, com tantos meninos ainda em processo de consolidação da alfabetização, meninos de segundo ano que estão ainda lá no comecinho, bem no início, meninos de primeiro ano que tiveram um buraco da educação infantil, e o quanto a educação infantil é essencial, primordial. Ela é, gente, não tem nem o que, eu não sei nem dizer o que é, né? Além de essencial, deve ter mais uma montanhada de coisa aí que dá pra gente dizer, mas como faz falta a educação infantil na vida de uma criança que chega no primeiro ano do ensino fundamental? É absurdo, né? O brincar, o conviver, o explorar os espaços, os campos de experiência que as crianças têm, porque os professores da educação infantil organizam e proporcionam isso. Que buraco, né? E aí, óbvio que quando você tem um buraco, não tem como você negá-lo, você até pode negar,
né? Pode negar, é um direito seu, mas, mano, você vai se lascar todinha. Porque ele vai ficar ali se esfregando na tua cara e dizendo: ei, você tem um problema, eu estou aqui, você precisa tratar de mim antes de você seguir o teu caminho. Porque é isso que a gente tá vivendo. Então, tivemos e estamos fazendo escolhas o tempo todo e reorganizando currículos e propostas mais potentes que realmente atinjam aquilo que a gente tem de realidade, né? Porque não adianta a gente querer ensinar alfabeto para menino se o menino não sabe pegar no lápis. Eu preciso ensinar o menino a pegar no lápis, preciso ofertar experiências para ele, vivências dentro da escola, onde ele aprenda a usar o lápis, o caderno, onde ele reconheça o próprio nome, onde ele reconheça os colegas, onde ele tenha procedimento de estudante. Nós tivemos que fazer isso com as crianças do primeiro ano. E foi um trabalho hercúleo, tem sido um trabalho hercúleo. Então, de verdade, vamos olhar pro real, não vai dar, não vai rolar a gente querer fazer o que a gente fazia enquanto escola, de currículo, eu tô dizendo, e de estratégias e intervenções, aquilo que a gente fazia antes de pandemia. Existe um marco no mundo e na educação não vai ser diferente. Tivemos um contexto pandêmico onde cada um precisou ficar guardadinho no seu cantinho para que a gente evitasse o contágio e diminuísse, e mesmo assim nós tivemos perdas de vidas, perdas irreparáveis. Irreparáveis. Isso eu não discuto, não discuto. Se estamos aqui, né, você está aí me assistindo, é porque a gente precisa minimamente agradecer e honrar pela oportunidade de continuar aqui, honrando aqueles que se foram, né? Porque todo mundo teve perdas, né? Eu tive, meu pai partiu em 2020, não foi para Covid, foi para um câncer, mas eu também tive perdas e esta perda para mim foi irreparável. Eu perdi uma tia para o Covid, né? Perdi muitos amigos para o Covid, são perdas irreparáveis. Né? Então, já que eu estou aqui, que eu fiquei por aqui, né? E aí por decisão de uma força muito maior do que eu, porque não foi pelo meu desejo, acho que duvido que tenha sido pelo seu, que a gente teve esse monte de perda, né? Vidas perdidas, pais de alunos, familiares de alunos nossos, parceiros de trabalho, amigos, familiares, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, não importa. Toda vida importa. Nós estamos aqui, então vamos honrar a nossa permanência aqui e homenagear os que partiram e vamos sim viver bem, né? Escolher viver com um pouco mais de qualidade, escolher viver de uma maneira mais amorosa e olhar para os nossos alunos e para as dificuldades que eles têm, que são frutos de todo o contexto pandêmico que nós vivemos. Este olhar é amoroso. É um olhar amoroso que precisa vir antes mesmo ou junto do olhar técnico, né? Porque nós sabemos, enquanto professor, mapear aquilo que o nosso aluno está em defasagem de aprendizagem. Se não sabemos, deveríamos saber, né, minha gente? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas antes de tudo isso, antes de eu aplicar o meu conhecimento técnico em mapear aquilo que eu preciso cuidar em termos de aprendizagem, eu preciso colocar o meu olhar amoroso, o meu olhar de ver essas crianças como chegaram na escola, baixar a nossa expectativa enquanto técnicos e acolher essas dores que estão dentro desses seres e reconhecê-los como seres humanos de valor infinito e imensurável, assim como eu sou, os meus alunos também são, né? Então, quando eu afino o meu olhar e me reconheço como ser humano e reconheço o outro como um ser humano e toda a história que ele carrega e descubro que ninguém tá bem, gente, vamos combinar. Ninguém tá bem, né? É o roto falando do rasgado o tempo todo. Ou como eu brinco por aí, é o roto falando do rasgachado, né? É muito pior do que rasgado, é rasgachado. Como diz, acho que é o Chaves que fala isso, né? A gente precisa se reconhecer. E aí,
aí, quando a gente se reconhece e reconhece o outro, a gente olha para o outro com um pouco mais de respeito e um pouco mais de tolerância e paciência. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Nós estamos numa época onde tem uma decisão política, campanhas eleitorais, eleições, e tudo isso tem deixado as pessoas ainda mais intolerantes, mais extremistas, mais inflexíveis, né? E aí, gente, tempos sombrios. Mas aí eu escolho, né? Não adianta eu sair em busca da solução. Esses dias eu ouvi isso de um professor chamado professor Horácio Frazão, e ele disse: não adianta eu buscar a solução, eu tenho que ser a solução. E como eu sou a solução? Eu sou a solução quando eu olho para o problema e eu me posiciono diante dele. É assim que eu sou a solução. É quando eu olho para o outro com apreço, com reconhecimento, com tolerância e amorosidade. E tolerância eu não estou dizendo para você aceitar tudo, mas eu estou dizendo para você olhar e saber que ninguém está bem e que muitas vezes dá para você ajudar e outras tantas vezes você tem que simplesmente se afastar. Nem tudo que eu olho eu tenho que reagir. Às vezes eu posso só olhar, saber e ter discernimento e serenidade para olhar as brigas que você vai comprar. Esses dias eu vivi algumas coisas que eu fiquei muito indignada, porque eu odeio mentira, né? E eu fiquei muito indignada com algumas mentiras que eu descobri, da onde eu menos esperava, enfim. Você já deve ter passado por isso também. Mas isto é a vida, né? E aí eu fico indignada, eu queria pegar a cabecinha da pessoa e chacoalhar para ver se ela entrava no lugar de novo. Mas, quem sou eu? Por que eu me decepcionei? Eu fui parar para pensar nessa bagaçaiada toda. Por que foi que eu me decepcionei com o outro? Foi porque eu criei expectativa. E expectativa parece que é um bagulho que foi feito para ser frustrada. Você já parou para pensar? A maioria das vezes, 99% das vezes que eu criei expectativa, eu fiquei frustrada. E que toda vez que eu deixo as coisas serem o que são e que eu deixo as pessoas serem o que são, é muito ok, sabe? É muito ok. Cada um dá o que tem e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu não mudo o outro, eu só mudo a mim e como eu me sinto diante do outro. Então, eu depois de ter ficado indignada com a pessoa que contou as lorotas, eu fiquei indignada comigo porque fiquei indignada com o outro que contou as lorotas, sabe? Porque eu tenho dessas, eu sou dessas. Eu já descobri na minha vida, não importa o que fazem comigo. O que importa é o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Este é o segredo para eu viver bem. E que toda vez que eu fico distribuindo culpa, brincando de Homer Simpson, a culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser, toda vez eu me dou mal, eu me lasco todinha. Então, de verdade, eu não tô mais afim de me lascar, não. Eu fiz 43 anos esses dias e já tá bom de se lascar, né? Eu vou continuar me lascando, eu sei disso, mas pelo menos que eu aprenda com o meu lasco, né? Já que eu me lasco, que eu aprenda com isso, então, né? Tô disponível para aprender. Eu não sei, mas eu sei aprender. Então, tem muita coisa no mundo que eu não sei, mas eu sei aprender. E eu tô disponível e vamos em frente. E seja com situações ou seja com pessoas que eu possa aprender. Mas, voltando lá, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é: os resultados das avaliações externas vão chegar para você, que é professor, que é gestor escolar, que é gestor na Secretaria de Educação, não interessa, você que lida com a educação. E lembre-se que a leitura desses resultados precisa ser muito ampla. Os números, se não forem analisados dentro do contexto, eles não dizem nada. Então, presta atenção. E lembra que quem fez essas avaliações foram pessoas que estavam inseridas dentro de um contexto que era caótico e cada um fez tudo o que podia dentro das possibilidades que tinha naquele momento e que tá mapeado, ok. Esses resultados nos ajudam? Sim, esses resultados servem para a gente traçar novas rotas e que essas rotas que forem traçadas sejam repletas de amorosidade,
de respeito pelo outro, porque não tem outro jeito. É só assim que essas escolas e que a gente, enquanto professor e gestor educacional, é só assim, é reconhecendo o valor infinito de cada ser humano que a gente vai conseguir fazer boas escolhas. Até o próximo vídeo.